Às vezes penso que o mundo se abre diante de mim como um enigma silencioso. Há momentos em que sinto que existe algo maior sustentando cada detalhe, mesmo quando nada parece fazer sentido. A Cabala chama esse algo de Ein Sof, o infinito. Mas o que significa dizer que há um infinito? A mente humana só conhece o que começa e termina. Tudo ao meu redor tem limites. O corpo, as árvores, até as estrelas que parecem eternas um dia se apagam. E, no entanto, dentro de mim existe a intuição de que há algo que não se esgota. Por que consigo pensar no infinito se nunca o vi, se nunca o toquei? Talvez porque o infinito não precise ser visto. Ele é o pano de fundo sobre o qual todo visível se sustenta. E talvez o simples fato de podermos conceber a ideia de sem fim já seja uma espécie de prova, não de um Deus que se apresenta como objeto, mas de uma realidade que pulsa antes e depois de todas as coisas. O Tzimtzum, a retração do divino, me fascina. É como se Deus tivesse escolhido desaparecer um pouco de si mesmo para que eu pudesse existir. Esse paradoxo ecoa nas relações humanas. Às vezes, para amar alguém, é preciso se retirar um pouco, deixar espaço. A criação, nesse sentido, não é um gesto de imposição, mas de generosidade radical. Se o universo fosse apenas caos, talvez nem houvesse possibilidade de consciência, mas há ordem. A física revela simetrias, a biologia revela ciclos, a matemática revela proporções secretas. É difícil acreditar que tudo isso brotou do nada sem uma razão. A filosofia também se debruçou sobre isso. Aristóteles falava do motor imóvel, a causa primeira que move tudo sem ser movida. Kant dizia que a razão tropeça diante do infinito, mas mesmo assim precisa postulá-lo. E eu me pergunto, será que a ciência, ao buscar incessantemente leis universais, não está, sem querer, tateando os contornos do divino? Porque toda lei, no fundo, é a confissão de que existe ordem. E ordem é sempre um indício de intenção. As Sefirot me lembram que essa intenção não é apenas cósmica, mas também íntima. Sabedoria, misericórdia, justiça não são meros conceitos abstratos. São qualidades que eu reconheço em mim e nos outros. Quando ofereço compaixão a alguém que sofre, quando exerço julgamento justo, quando crio algo do nada, não estou apenas repetindo instintos humanos. Estou participando de algo maior, refletindo em miniatura a arquitetura divina. A Kabbalah chama isso de Tselem Elohim, a imagem de Deus. Mas será mesmo que essas qualidades nascem só da evolução biológica? É verdade. Darwin poderia dizer que empatia é estratégia de sobrevivência, e talvez seja, mas por que então ela carrega em si uma beleza tão inefável, algo que parece ultrapassar a utilidade? Um animal pode proteger sua cria por instinto, mas o ser humano é capaz de amar até o estranho, até o inimigo. Esse amor gratuito parece apontar para uma fonte que não é apenas biológica, mas ontológica. O universo também parece respirar em opostos. Luz e trevas, ordem e caos, expansão e contração. A física fala de antimatéria, a filosofia fala de dialética, a psicologia de sombras inconscientes, e ainda assim, tudo encontra equilíbrio em algum ponto. A Kabbalah diria que é a luz infinita se manifestando em polaridades. Isso me faz pensar. Talvez o universo seja menos uma guerra de contrários
e mais uma dança secreta. A vida pode ser dura, mas a dureza existe porque há algo suave para contrastar. A morte parece trágica, mas só faz sentido porque existe a vida. Talvez, no fundo, tudo seja parte de uma única sinfonia sustentada por um maestro invisível. E então chega ao ponto mais delicado, a experiência. Porque não adianta provar Deus como se fosse um teorema. A maior prova é existencial. Chama-se Devekut, a adesão à presença divina. Quando medito, quando oro ou quando simplesmente caminho em silêncio e sinto uma estranha paz, experimento algo que não cabe em palavras. Sei que pode parecer subjetivo, mas não é curioso que milhões de pessoas de culturas diferentes relatem ao longo dos séculos experiências semelhantes? Talvez todas estejam enganadas, ou talvez todas estejam tocando a mesma fonte invisível. É nesse ponto que me lembro de Nietzsche. Ele dizia que Deus está morto, não como quem comemora um funeral, mas como quem anuncia uma tragédia. Para ele, o homem moderno matou Deus, ou melhor, matou a fé nas imagens que construímos dele. Mas o que me chama a atenção é que, ao eliminar Deus, Nietzsche não nos libera para o vazio. Pelo contrário, ele nos lança em um abismo de responsabilidade. Se não existe mais um fundamento absoluto, o que sustenta a vida? E é aqui que a Cabala oferece um contraponto, porque o Deus que Nietzsche critica é muitas vezes um Deus enrijecido, dogmático, aprisionado em fórmulas, mas o Ein Sof não é isso. O infinito da Kabbalah não compete comigo, não me vigia como juiz externo, não dita regras arbitrárias. Ele se retrai, faz silêncio, cria espaço para que eu exista. É um Deus que confia, que se ausenta para que eu escolha. Nesse sentido, talvez a frase de Nietzsche não precise ser uma sentença final, mas um convite. Deus está morto. Pode significar. Mate as imagens falsas. Mate o Deus que diminui a vida. E então, depois desse luto, pode surgir o Deus vivo, não como uma figura antropomórfica, mas como a própria fonte da vida que pulsa em tudo. Nietzsche falava também do eterno retorno, a ideia de viver a vida como se fosse se repetir infinitas vezes. Isso me faz pensar no Ein Sof de novo, no infinito como medida da existência. Se eu tivesse de viver cada ato eternamente, o que eu escolheria? Essa pergunta não é apenas filosófica, ela é profundamente espiritual. Talvez seja exatamente o mesmo chamado que a Kabbalah faz. Viva como se cada instante fosse eterno, porque em certo sentido é. Já Bergson, por outro lado, não matou Deus. Ele preferiu escutar o tempo. Para Bergson, o tempo verdadeiro não é o do relógio, mas o da duração, esse fluxo contínuo em que passado, presente e futuro se misturam. E quando penso nisso, vejo como se aproxima da ideia cabalística do Ein Sof. O infinito não é uma linha cronológica interminável, mas uma presença sem bordas. Na duração bergsoniana, cada momento contém todos os outros, como se o tempo fosse uma melodia que não pode ser dividida em notas isoladas sem perder sua essência. A Kabbalah diria que o mundo também é assim. Cada instante é uma emanação do infinito. Cada átomo é centelha. Quando estou preso ao tempo cronológico, sinto apenas o peso das horas. Mas quando entro nesse tempo vivo, percebo que sou parte de algo que não termina e há outra coisa.
Bergson falava da intuição como forma de conhecer a vida. A ciência disseca, mede, analisa, a intuição mergulha, participa, sente. Isso é muito próximo do Devekut cabalístico, a experiência direta da ligação com o divino. Não se trata de explicar, mas de experimentar. A mente analítica pode até duvidar de Deus, mas a intuição reconhece uma presença maior no próprio ato de existir. Nietzsche e Bergson, de formas diferentes, me empurram para fora da superfície. Nietzsche me obriga a confrontar os ídolos falsos, a não aceitar respostas fáceis, a reconhecer que só há valor em uma fé que afirma a vida. Bergson me ensina a perceber que a vida não é feita de fragmentos mortos, mas de um fluxo contínuo que me conecta ao infinito. E então volto a Cabala e percebo que talvez ela esteja no meio desse diálogo. O Deus que se retrai para que eu exista. Não contradiz Nietzsche, mas o completa. É o Deus que não me oprime, que não precisa morrer porque não é tirano. E o Ein Sof, o infinito sem forma, ressoa em Bergson. É o tempo-duração, o fluxo onde o passado e o futuro respiram juntos. No fim, penso que a Cabala não é apenas uma prova de Deus, mas um convite a viver a vida como se cada gesto fosse eterno, como se cada instante fosse infinito. E isso, de algum modo, responde tanto ao desespero de Nietzsche quanto à intuição de Bergson. Talvez a prova não seja algo que eu possa escrever em equações, mas algo que eu viva nos interstícios da minha própria consciência. A Cabala não me dá certezas matemáticas, mas me oferece um mapa, o infinito, que só pode vir do divino, a ordem que revela inteligência, as qualidades humanas que espelham a imagem de Deus, a harmonia dos opostos que mantém o cosmos, a experiência direta que rasga a matéria e me conecta a algo maior. E então me pergunto, negar Deus não seria como fechar os olhos diante da luz? Porque mesmo quando nego, continuo respirando dentro de algo maior do que eu. Não se trata de provar que ele existe, mas de reconhecer que a própria existência é sustentada por ele. Ele não é apenas um ser entre outros, mas o próprio ser. E nesse instante, quando penso nisso tudo, sinto que talvez eu nunca tenha estado fora de Deus. Talvez desde sempre eu já esteja dentro dele. E a vida não seja outra coisa senão o lento despertar dessa percepção.